Bom dia, 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 tia Su! Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Show dos Pais, agora com esse quadro, o quadro mais bonito de todos é o quadro Tia Su Responde. Vai, tia Su! Bom dia, meus queridos ouvintes, aqui é a tia Su, nessa linda manhã de sábado. Retornei, né, agora de São Paulo, o último programa foi feito de lá, com a participação da psicóloga Mariana Sérvio. Obrigada, né, Mariana, se estiver na escuta. E hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial para mim, que eu tenho um carinho imenso, é uma honra tê-la comigo, que é a doutora Aldelúcia de Castro Souza Medeiros. Ela foi minha professora na graduação, trabalhamos um tempo juntas, estágios, não é isso, Aldelúcia? Bom dia, Aldelúcia. Bom dia, tia Su, é um prazer estar aqui enorme falando do seu programa. Saibam que eu fui professora, assim, da Suelen, no curso de psicologia. Suelen é uma aluna sempre brilhante, sempre apostei no potencial dela. E olha aí o resultado, muito, muito orgulhosa dessa profissional maravilhosa que eu amo. Obrigada, querida. Ó, vou falar um pouquinho do mini currículo de Aldelúcia, né, que é muito extenso, né, Fred? Demais! Então nós vamos dar uma resumida aqui. Ela possui graduação em psicologia pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. É especialista em neuropsicologia, psicopedagogia e terapia cognitiva comportamental. Atualmente atua em consultório particular, realizando psicoterapias, avaliações neuropsicológicas, avaliações para posse de armas, credenciada pela Polícia Federal e reabilitação cognitiva. Tem experiência na docência do ensino superior. Ministrou aulas no curso de Psicologia das FIP-MOC e FUNORTE, na saúde mental, exame psicotécnico e perícias. Então, com esse vasto currículo, né, Aldelúcia tem uma experiência muito boa na área infantil também. Inclusive, eu, né, a psicóloga Suelen Priscila, eu não realizo esse tipo de avaliação, porque deve ser feito por um especialista que fez, né, todo um curso, uma pós-graduação nessa área, há uma bateria de exames. E, assim, eu tenho muito essa demanda no consultório, né? Chega muito. E aí eu queria que a Aldelúcia explicasse um pouquinho o que é essa avaliação. Porque os pais, às vezes, procuram, eles não sabem qual o objetivo, para que funciona. Então, explica um pouquinho pra gente, por favor, Aldelúcia. Certo, tia Su. A avaliação neuropsicológica, ela acontece com um profissional da neuropsicologia, que é uma ciência aplicada, atua na área do desenvolvimento humano, do comportamento e das funções cognitivas. Então, a gente aplica uma bateria de testes neuropsicológicos, psicológicos e pedagógicos, fazendo um rastreio e possibilitando inferir sobre as dificuldades aí relacionadas à memória, à atenção, à percepção, à linguagem, ao raciocínio, né, ao QI, ao nível de inteligência, ao julgamento, à noção visoespacial, percepto-visual. Então, assim, são várias funções do nosso cérebro. Então, é possível, inclusive, localizar a área cerebral que tem a disfunção. E isso permite fazer diagnósticos diferenciais. Por exemplo, será que é um simples TDAH ou será que é algum outro transtorno maior que implica a neuropsicologia? Será que é uma síndrome? Então, assim, é um trabalho bem complexo e muito interessante. Bom, pois é, Aldelúcia, a gente está aí, acaba aqui numa banalização dessa questão da hiperatividade, né? Certo. Hoje na escola, igual eu visito muitas escolas, eu sei que você também, a gente chega, o pessoal já fala, não, é hiperativo. Todos os meninos hoje, né? A desculpa é essa, ser imperativo, né? Eu estive numa palestra, eu dei uma palestra essa semana também numa escola, e o pessoal, não, todos os alunos, todo mundo hiperativo e corre de um lado para o outro. Eu queria que você explicasse, por favor, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com que idade pode ser diagnosticado, né? Como que são esses testes, por favor. Olha só, o que acontece hoje são os diagnósticos errados. Por isso que muitas crianças são diagnosticadas, classificadas como TDAH. Para você ser um TDAH, na verdade, você precisa ter uma criança que ela tem uma hiperatividade, ela tem uma desatenção. Quando eu falo desatenção, não é inatenção. Às vezes os pais acham assim, olha, essa criança, ela presta atenção sim, em algumas coisas que ela gosta, tá? Mas o déficit de atenção não é falta de atenção, é uma dificuldade de manter uma atenção sustentada por muito tempo. Então, o professor, sim, ele consegue identificar um aluno supostamente com TDAH e esse comportamento deve aparecer tanto na sala de aula quanto em casa.
ela é sempre agitada, ela é desatenta, ela esquece as coisas, ela não se concentra nas tarefas que exigem raciocínio mental, esforço mental, é distraída, é impulsiva, atravessa as linguagens, né, as falas com as pessoas, parece não ouvir, tem uma baixa autoestima, tem dificuldade para ficar concentrado ali para estudar, os pais sofrem muito tentando ensinar as tarefinhas. Então, assim, quando a gente percebe esse conjunto todo, é possível fazer um diagnóstico clínico, sim, e a gente faz a avaliação neuropsicológica para descartar outras possibilidades e verificar realmente se é, porque nós temos os questionários que vão ser aplicados a professores, pais, escolas, porque o sintoma ele tem que ser característico em vários ambientes. E o diagnóstico é feito, quanto mais cedo melhor, mas não é ideal fazer antes dos 7 anos de idade, porque a criança ainda é muito agitada mesmo, a criança tem um descontrole neuromotor, ela tem algumas dificuldades próprias do desenvolvimento que não chega a ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Legal saber dessa idade específica, né? Porque eu mesmo recebo muito paciente pequenininho que às vezes o pai tem algum tipo de suspeita, mas aí ele pode ser avaliado mais novinho? Pode ser avaliado, inclusive, com que idade? Dos 2 anos e meio, a criança já pode ser submetida a uma avaliação neuropsicológica. É o que nós vamos diferenciar, porque antes, a gente já percebendo algumas características dos sintomas, a gente trabalha em prol de um desenvolvimento, de um funcionamento melhor, para que ele saia, inclusive, do espectro. Então, assim, se a gente já começa com terapia comportamental, você já vê um efeito melhor. Talvez ele não vai ser um TDAH. Às vezes o problema é familiar, vem de uma desorganização da casa. Perfeito. E eu percebo muito isso, Aldeluz, uma questão dos pais reforçarem os comportamentos inadequados, os comportamentos agitados. Então, esse comportamento da criança, muitas vezes não é por um transtorno específico, mas pela falta de saber lidar com o filho. Às vezes os pais pioram o quadro, né? A criança já é agitada, coloca em mais atividades ainda. Então, assim, a neuropsicologia, quando a gente faz a avaliação, após o resultado, nós podemos inferir e orientar como é que vai ser o tratamento, o acompanhamento, tanto em casa quanto escolar e psicoterapêutico, ou pedagógico, ou neurológico dessa criança. Ótimo. Eu também faço essa avaliação precoce e eu fico feliz que eu tenho recebido no consultório muitas crianças pequenininhas, inclusive com 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, porque assim, eu faço um tipo de avaliação que é diferente porque você consegue, no caso, detectar as síndromes, os transtornos, incluindo o autismo, não é isso? Certo. E aí eu faço já uma avaliação específica para uma criança que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento. E aí eu avalio para ver em que nível ela está, para assim começar uma intervenção, né? Uma intervenção baseada na análise do comportamento aplicada. Então a gente tem que desmistificar isso um pouco, porque às vezes o pai, eu tenho recebido, mas eu acho que os pais ainda têm que estar mais abertos para levarem a criança mesmo, né? No consultório, pequenininha. A intervenção precoce é fundamental, não é isso? Fundamental. Então, assim, vão levar, sim, ao consultório, porque você vai conversar com um especialista, vai tirar suas dúvidas. Ele é o melhor para te orientar quanto a isso. E em relação à dislexia, Aldelúcia, que também é um tema, assim, que a gente está, né, encontrando muito nas escolas, eu não tenho uma demanda tão grande, mas eu sei que você tem. Fala um pouquinho pra gente o que é, como que é. A dislexia, ela vai se enquadrar agora num transtorno da aprendizagem. Então, nós temos os transtornos de aprendizagem. A dislexia, que é uma dificuldade específica da leitura e da escrita. Então, a criança na idade pré-escolar, às vezes não se percebe muito, mas quando há uma necessidade, sim, de saber ler e escrever, é que os professores vão começar a observar e vão encaminhar, e os próprios pais. O que acontece é que há um distúrbio, uma disfunçãozinha, que ela não consegue identificar ou diferenciar entre o som e o grafema. É uma dificuldade de escuta e da produção da escrita. Então, a criança não vai ler muito bem, não vai conseguir ler. Ela vai precisar, sim, de uma ajuda especializada, de um acompanhamento para aprender. E, nesse caso, ela não vai ter um déficit intelectivo. Geralmente, quem tem dislexia tem um nível do QI, que a gente fala, normal ou acima da média. É uma criança que desenvolve todas as outras habilidades e há um comprometimento específico da leitura. Então, você fala assim, olha, esse menino consegue ler, mas nas outras áreas ele é muito bom. Mas se você ler para ele vai compreender. Então, ele não tem uma dificuldade também de compreensão. Ele tem da leitura dele.
Então, assim, deve ser amparado na escola, ele precisa de um acompanhamento psicopedagógico e ele vai desenvolver. Agora, o dislexo mesmo, diagnosticado, ele tem alguns direitos, ele tem amparo por lei, que muitas vezes os pais não sabem. E em relação àquelas pranchas de leitura, certo. É utilizado ou não? A gente utiliza quando você tem um caso de Irlen, que já é uma outra alteração específica dos processamentos, sim, da leitura, essa dificuldade, mas é relacionada à luminosidade. É uma alteração da capacidade de você enxergar através da luz. Então, existem aí essas pranchas, lâminas coloridas, o próprio óculos, né, que eles utilizam. O exame é feito por um especialista em psicopedagogia ou um optometrista que consegue fazer o diagnóstico. É um embaralhar das letras. As crianças falam que parece que a letra está dançando. E nós temos outras dificuldades de aprendizagem, que é a descalculia, a dificuldade específica de fazer cálculos, a disgrafia, a criança que tem uma letra muito difícil, muito desorganizada ali no caderninho, né? Uma bagunça. Tem um monte de criança com letras finas. A gente tem também a desortografia, que é a troca, né? Troca de letras e a aglutinação de letras. Então a criança escreve embolado, falta um pedacinho, falta uma grande parte, emenda uma letra na outra, para essa dificuldade da escrita. Entendi. E como seria, então você falou de todas as dificuldades de aprendizagem, né? Como seria essa estimulação cognitiva nessas áreas, que é o seu trabalho? Como funcionaria? Então, a avaliação permite verificar se realmente você tem um distúrbio, um transtorno, que tipo, se ele está no nível, na média, acima da média, muito acentuado de características desfavoráveis a essas habilidades. E após essa verificação toda, é porque assim, muitas vezes você fala assim, olha, meu filho não consegue gravar muitas coisas, ele tem uma alteração de memória ou ele tem uma alteração da atenção? Nós precisamos fazer a avaliação para diferenciar isso, porque eu vou inferir nessas questões. Por exemplo, se é uma alteração de atenção, nós vamos programar todo o trabalho em cima da atenção. O que fazer para ele manter a atenção, o que fazer para com que ele consiga fazer a atividade, quanto tempo ele vai ficar concentrado para estudar, em que momento ele deve levantar e dar uma distraída. Se for uma alteração da memória, assim, quais são as técnicas para poder gravar? Vai repetir? Vai associar com alguma coisa? Se for uma dificuldade, por exemplo, de um déficit cognitivo, um déficit leve, ele tem muito mais dificuldade do que uma simples dislexia, do que só um TDAH. Então, assim, a avaliação permite esse olhar complexo para a gente inferir. O treino cognitivo é isso, é oferecer para os pais algumas tarefas, algumas atividades que vão fazer com que ele desenvolva essas funções cognitivas. Legal, muito legal. Eu tenho uma dúvida, Aldelúcia, de uma mãe lá do meu consultório, a Flávia. Ela até me passou essa dúvida quando eu falei que você estaria com a gente, que é o seguinte: ela tem um filho autista, né, novinho, e ela tem dúvida assim, se há algum tipo de déficit intelectual na criança, que é uma dificuldade até que eu tenho também. Eu tenho mães de fora, de São Paulo, que às vezes, porque assim, como no caso na criança autista, como a criança já tem dificuldades na área de socialização, né, comunicação e comportamento, é possível avaliar esse QI, já que ela não responde necessariamente todas as habilidades que ela consegue, ou não? É possível avaliar sim, nós temos alguns instrumentos, né, o SONI-R, por exemplo, o Columbia e alguns outros testes, que mesmo a criança não apresentando a linguagem, como você coloca aí no caso do autismo, ela vai apontar algumas coisas, ela vai ver algumas imagens, e esses testes são instrumentos sim padronizados, validados aqui no Brasil, que vão permitir essa avaliação. Então é possível mesmo fazer avaliação através de aplicação de testes e também da observação clínica. E muitas vezes, quando a gente não consegue inferir no teste específico, a própria observação, e a gente tem algumas tarefas que permitem uma avaliação qualitativa, e é possível fazer esse diagnóstico, medindo-se aí, eu tendo-se uma ideia do QI dessa criança. E é importante fazer isso até mesmo para você montar o trabalho de desenvolvimento dessa criança. Você precisa saber o nível do QI dela. Às vezes não tem comprometimento nenhum, e é um outro comprometimento. Exatamente. Tem, assim, a gente sabe que me parece que 30% dos casos de autismo há
um déficit intelectual associado e a outras comorbidades também, né? Certo. Da síndrome de Down, enfim, de outras deficiências. Mas em alguns casos não tem, e aí é fundamental fazer essa avaliação. Avaliação, sim, até mesmo para intervenção. Aldelúcia, fala um pouquinho pra gente como te encontrar, né? Se o pessoal tá aí com dúvida de quem é você, onde você está, os seus contatos, fala pra gente. Certo, eu atendo no edifício Atenas Max Center, ali no centro, do lado da Santa Casa, do Colégio Imaculada, no 10º andar, sala 1013, o telefone é 3213-3671, tem um celular também 999-742626, e o e-mail, se quiser mandar alguma pergunta, né, quiser saber mais alguma coisa, é Aldelúcia Castro, esse é Aldelúcia com L, meu nome é bem diferente, Aldelúcia Castro junto, @ig.com.br. Legal, muito bom. Inclusive, Edifício Atenas, Max Center, Max Center, qual o Avenida andar? Coronel Prat, Sim, o andar. 10º andar, sala 1013. 10º andar, sala 1013. Isso. Ok. eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo lá com a Aldelúcia Sim. no consultório dela. É lindo, Fred, você ia adorar. Eu vou lá porque é um programa Show dos Bairros na semana também, estamos trazendo alguns profissionais e o assunto é bacana, é pertinente, e eu vou lá fazer uma visita lá para a doutora Aldelúcia, com a permissão da Suelen, lógico, né? Eu tenho que pedir a permissão para me chegar lá. Ciumenta, né, Fred? Com a permissão. Ele só vai lá no consultório, ele acha lindo, mas lá a minha inspiração foi lá, o Aldelúcia. Então pronto. Obrigada. Vocês falou sua fonte, né, Su? É isso mesmo. Ô, Su, olha, a Petriano mandou um abraço pra você aqui na página, viu? Petriano. A Rose Santos, que tá apaixonadíssima com a doutora Aldelúcia e com a obrigada. tia Su, tá aqui ligada. Espetáculo. Tá apaixonada aqui, viu? O Elcio também. Ah, tem uma galera aqui, viu? Mandando um abraço pra vocês, beijo e abraço. E o estúdio hoje tá muito bonito, viu, gente? Bonito, cheiroso. Tá demais aqui hoje, viu? Ó, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui para a Luz em relação a esse trabalho escolar. Como que funciona? Há uma parte da avaliação que você vai na escola, que você observa, que você pergunta para os professores, ou é feito só com questionários mesmo? E quando há uma intervenção, você também faz esse trabalho na escola? Como que é essa psicologia escolar? Sim, faço sim, Su. Existem os questionários, os inventários que são aplicados na escola, no professor, principalmente aquele professor que mais acompanha, nos pais, e vou à escola, observar o comportamento, fazer inferências ali no ambiente, fazer outras perguntas e também dar palestras às escolas. Então, assim, quando a gente tem um problema, vou lá conversar sobre o diagnóstico, o que aconteceu no laudo, e nós vamos montar uma proposta de intervenção na escola, porque a metodologia da escola precisa mudar. Por exemplo, quando você tem um aluno com dislexia, ele não pode ser reprovado. Ele precisa de um apoio ali dentro da escola. Precisamos mudar o método de aprendizado dele, de avaliação, né? Às vezes, muitas vezes em outros quadros, nós temos avaliações qualitativas, então ele não vai ser quantitativamente avaliado. Jamais pode ser reprovado um aluno que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente precisa acolher e dar um suporte para que ele se desenvolva. Né? E essa criança, ela passa as etapas, então, da escola? Ela passa as etapas, desenvolvendo as habilidades que são possíveis, avaliada da forma que é possível ser avaliada, porque ela não pode ter um prejuízo sendo avaliada naquilo que ela tem uma disfunção. Certo. E há algum tipo de treino, não sei, de estimulação cognitiva para esse professor ou o professor de apoio quando há um transtorno mesmo, um déficit? Você dá algum tipo de treinamento, né, dos seus pacientes para eles saberem como lidar, como estimular no ambiente escolar? Sim, ofereço sim, mas muitos dos professores eles já estão capacitados na área que nós vamos mostrar. Então, assim, se for numa escola estadual, a superintendência vai indicar para você qual é o profissional que vai fazer o acompanhamento. Se for numa escola particular, muitas vezes o pai vai precisar pagar um professor por fora para que acompanhe essa criança. Agora, atualmente está tendo... as escolas particulares estão tendo que ofertar esse professor, não é isso? Sim, eu não sei ainda bem. Está ainda num processo, né? Porque algumas aderiram, porque a gente tem o processo legal, que a pessoa com deficiência, ela tem o direito de ter um atendimento, né, qualificado, com adaptações e com um profissional, porque não faz sentido ela estar na escola sem. E para os pais fica muito pesado esse custo, né?
Mas assim, a gente está no processo. Eu sei de algumas escolas aqui em Montes Claros, inclusive, né, que são de parabéns, que já oferecem, Inclusivas, sim. né, esse serviço. Deve continuar. Pais devem lutar por essa causa. Nós, profissionais da área da educação, da saúde, precisamos também lutar por essa causa. A família, no contexto geral, porque todos, abraçados, nós conseguimos avançar naquilo que a gente precisa. E não calar. Né? Exatamente. E tem também no estado as salas de recurso, né, Aldelúcia? Inclusive a gente eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá. Eu e a Aldelúcia fizemos uma pesquisa de estimulação cognitiva nesse ambiente, né? Aplicamos os testes nas crianças, apresentamos em congressos. E essas salas também são capacitadas para isso, né, Aldelúcia? São capacitadas, o aluno frequenta a sala de recurso no contraturno escolar e permite ele desenvolver as habilidades, são essas habilidades específicas das dificuldades dele. Tá muito Beijo importante. pra Ana Angélica, deve estar ouvindo a gente, Isso, né? Aninha, uma gracinha. Excelente profissional de uma da sala de recursos da Escola Dr. João Alves. Um abraço pra ela, minha irmã. Um abraço. Olha só, pessoal, o que acontece também é que os professores muitas vezes acham que o psicólogo não faz diagnóstico. E isso é um equívoco. O psicólogo está assim, habilitado e capacitado para fazer o diagnóstico, mas realmente o profissional que tem a especialização. Ótimo. Então nós fazemos sim, gente, diagnóstico, nós podemos inferir, nós podemos encaminhar a outros profissionais para fazer o acompanhamento. Perfeito. Inclusive esse trabalho multiprofissional também, né, Aldelúcia? Há algumas especificidades que é preciso mais de um profissional, inclusive na área do autismo, né, que é bem ampla. Então, por exemplo, tem um olhar do psicólogo, o fono, o psiquiatra, né, infantil, mas isso que você falou é fundamental, porque às vezes algumas pessoas e até mesmo os próprios professores da escola não sabem que o psicólogo, né, pode fazer esse tipo de diagnóstico e acaba encaminhando para uma área médica que acaba que tem uns custos maiores e às vezes não vai, sendo que ele poderia ter um tipo de recurso, né, acessível e que é possível fazer esse tratamento de qualidade. Certo, nós vamos precisar de toda uma equipe, alguns exames complementares, então todo esse suporte é necessário para o desenvolvimento da criança, adolescente, inclusive nós temos adultos com TDAH, nós temos adultos com dislexia e que não sabem que tinham, por isso que não conseguiram aprender o que gostariam, o que fazer agora, né? Então assim, ainda é possível fazer alguma coisa. Basta fazer a avaliação, identificar o aspecto, o ponto específico ali. Inclusive os idosos, você trabalha também, Trabalho com os idosos, avaliações de Alzheimer, as disfunções relacionadas após cirurgia, né? O AVC, ou às vezes houve uma lesão, um traumatismo craniano. Então, assim, qual a função que ainda ficou preservada? Se houve uma perda da memória, de qual tipo de memória? Qual o trabalho que fazer para resgatar alguma coisa? Muito legal o trabalho da doutora Aldelúcia, né? Eu queria agradecer, o tempo é curtinho, boa. Obrigada. Muito obrigada, Aldelúcia, pela sua presença aqui, foi fundamental, fantástico. Todo mundo tá aí mandando um beijo no Facebook, aí na página, um beijo para vocês. Um abração, dá um tchau aí pro pessoal, Aldelúcia. Tchau, um abraço, foi um prazer estar aqui na Expressão FM. E muito obrigada, Sueli, por participar do seu programa. Espero ter contribuído. Com certeza, foi ótimo, né, Fred? Com certeza, obrigado então, Fred. Tia Su, obrigado, doutora Aldelúcia. Vai voltar aqui depois, viu, doutora? Sim, com certeza. Tá certo então. Super beijo, pessoal. Até semana que vem. Programa Show dos Bairros ficando por aqui, infelizmente, viu? Mas tá aí a tia Su, doutora Aldelúcia. Vamos entregar agora pro meu amigo Sila.